Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o direito à adoção. Eu, Manina Aguiar, e o professor Dr. Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, recebemos a Adriana Mendonça, assistente social da 2ª Vara da Infância e Juventude da capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em matéria publicada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em celebração ao dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, foi revelado um levantamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Os dados revelam que há hoje no Brasil 4.699 crianças e adolescentes aptos à adoção e 36.302 pretendentes habilitados. Em Pernambuco, são 172 crianças e jovens aptos à adoção e 907 pretendentes habilitados. Mas essa conta não fecha, principalmente um fator específico: a preferência por crianças mais novas. Pernambuco está entre os estados que mais realizam adoções no país e ocupa a 7ª posição geral em se tratando do número de adoções. No Nordeste, o estado está em primeiro lugar. Em 2023, foram realizadas pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, 240 adoções em Pernambuco, das 5.045 adoções no Brasil. Mas ainda há obstáculos sérios a serem enfrentados para que esse número seja ampliado. Crianças e adolescentes aptos à adoção têm pressa. Cada ano mais vivido numa instituição de acolhimento reduz drasticamente as chances da conquista de uma nova família. E você que está nos assistindo, já pensou em adotar? Adriana Mendonça e também o nosso querido professor Manuel Moraes, nós queremos assim agradecer a presença de vocês, contribuindo com um tema tão importante. Seja bem-vinda, Adriana. Bem-vindo, professor. Obrigado, Manina. Bem, primeiramente eu queria saber o que leva as crianças a entrarem no Sistema Nacional de Adoção. Certo, Manina. Existem 2 caminhos que levam as crianças para o sistema. O primeiro deles é quando as crianças sofrem algum tipo de violência, negligência, abuso. Geralmente, as escolas, os postos de saúde ou os conselhos tutelares ficam sabendo dessas situações por estarem nos territórios, né, e fazem a denúncia ao Ministério Público. Então, aí é pedido que primeiro se tenta ver se tem alguém da família que pode ficar com essa criança ou adolescente, né? O próprio conselho faz isso, e não havendo ninguém que possa ficar naquela situação emergencial, essa criança é acolhida, tá? E aí, a partir do acolhimento, se iniciam os processos judiciais para entender o contexto dessa família. Se isso foi uma situação pontual, ou se isso é uma coisa que vem acontecendo já, né, com frequência, até que ponto o direito dessas crianças estão sendo violados. E aí, vendo que se não tem condições dessa criança voltar para a família, né, biológica, ela vai para o Sistema Nacional de Adoção. Ela já chega no sistema do acolhimento, porque hoje o sistema ele é unificado. É o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, quando acolhida, ela já está lá, mas ainda não disponível para adoção, né? E aí, esse é um dos caminhos. E o outro caminho, que é mais ou menos recente, né, porque leva tempo ainda para a sociedade entender e mudar os paradigmas, mudar os preconceitos em relação a isso, é a entrega voluntária.
quando, eu vou dizer a mulher, mas às vezes vai a família, às vezes vai o casal, né? Decide que não quer ficar com a criança ainda durante a gestação e vai até o judiciário e faz a entrega dessa criança, né? Ela diz durante a gestação que quer entregar, às vezes também nos postos de saúde, às vezes só na maternidade, que as pessoas decidem, né, que não vão ficar com aquela criança. Então, o judiciário é acionado e essa criança, após o nascimento, ela é encaminhada para uma instituição de acolhimento e logo colocada no Sistema Nacional da Adoção. Essa criança que chega nesse segundo caminho é uma criança que, de forma geral, sofre menos violência, negligência, porque ela nasce e já vai para um espaço de proteção, né? Então, essa entrega, na verdade, é uma atitude muito nobre, né? Muita gente tem medo, acha que vai ser punido, né? Se for na justiça dizer que não quer a criança, mas é uma atitude muito nobre de quem segurou a gestação por todo esse tempo, quem decidiu, né, fazer essa escolha, porque nem todas as mulheres são obrigadas, mas quem decide fazer a escolha de permanecer com a gestação faz a entrega logo após o nascimento. Então, esses são os dois caminhos. Ou pela violência de qualquer forma, de qualquer violação de direitos, né, que seja grave o suficiente para a criança não permanecer na família, ou pela entrega voluntária. Bom, então vamos pelo caminho da violência, né? E significa então, professor, que a gente está retrocedendo enquanto humanidade, principalmente do nosso papel enquanto sociedade, família, dos nossos direitos e deveres para com essa garotada, com essa criançada que está sendo colocada nessa situação de violência que culmina na entrega para a adoção? De certa forma, sim, se considerarmos que o Estatuto da Criança, né, prevê que é dever da sociedade, da família e do Estado a proteção integral da criança e adolescente. Nesse aspecto, a gente pode pensar que há um desamparo, mas veja que o depoimento do tribunal é muito importante porque tem um sistema de adoção. A gente não está falando mais da roda dos enjeitados, veja, nós estamos falando de uma política pública, de direitos constitucionais e garantias de proteção, de acolhimento. Essa criança é acolhida. O próprio processo de adoção é complexo, como foi dito, porque exige a necessidade de compatibilidade, a perspectiva de que se é viável aquele casal receber aquela criança, há todo um estudo psicossocial, assistentes sociais que visitam a casa, o ambiente doméstico, para saber se aquilo não é, de fato, uma tentativa também de tráfico de seres humanos, uma pessoa que não tem condições de criar a criança, mas tem um desejo em função até de outros problemas. Então, hoje eu acho que um sistema de adoção significa um ganho, um avanço na perspectiva do interesse maior da criança. Olha, no início do programa, Adriana Mendonça, nós colocamos o quantitativo, não é, de crianças e de pretendentes à adoção. E a gente fez uma contazinha rápida, é quase 6 vezes mais o número de pretendentes para de crianças. Mas essa conta não fecha. Por quê? Que ainda não zerou isso. É estranho, né, pensar por que tem mais pretendentes, menos crianças, e essas crianças não são adotadas. Mas, na verdade, a resposta é porque a gente tem pretendentes que buscam perfis diferentes dessas crianças. As crianças não ficam no cadastro por muito tempo, né? Elas passam pouco tempo. As crianças que têm um perfil que são mais desejados, elas passam pouquíssimo tempo no cadastro depois que ficam aptas à adoção, porque elas logo vão para uma família adotiva. Mas as que estão, vamos falar de Recife, hoje a gente tem 24 crianças e adolescentes aguardando adoção e 113 famílias aguardando crianças, aguardando esses filhos. Mas todas essas 24 crianças ou adolescentes têm algum tipo de doença ou deficiência ou têm uma idade já bem superior àquelas que as pessoas esperam, né, de um filho. Então, são esses os que ficam. Muito obrigada. No próximo bloco, a reportagem de Ana Botelho é sobre a experiência de um casal que adotou e outro casal que ainda está na fila esperando a adoção. Olha, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre direito à adoção. Agora, a gente acompanha a reportagem de Ana Botelho. O ato de adotar é um gesto de amor e dedicação que muitas pessoas acabam enfrentando com o objetivo de formar
ou expandir a sua família. Aqui em Pernambuco, esse gesto é ainda maior, pois o estado lidera o ranking de adoções de crianças e adolescentes em todo o Nordeste. Segundo o último levantamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, Pernambuco registrou 240 das 5.045 adoções promovidas no Brasil. João Guilherme e Maria Eduarda estão na fila de adoção. Cheios de expectativas, eles se preparam emocionalmente e logisticamente para receber novos membros em suas vidas. Para eles, a espera é uma oportunidade de aprender e se fortalecer, enquanto sonham com um dia em que terão seus filhos nos braços. Eu sempre tive certeza que eu não queria ser mãe biológica, eu nunca tive vontade de engravidar, mas acabou que foi uma descoberta, assim. João é adotado e no início da relação a gente nem pensava, assim, sobre isso. Mas em algum momento a gente olhou um pro outro e disse, velho, faz sentido. É uma coisa que eu achava muito bonita na história dele e também é uma coisa que eu sempre tive vontade, sabe? Eu sempre tive curiosidade, assim, sobre esse universo adotivo. E aí a gente foi amadurecendo a ideia e ao longo do processo, quanto mais a gente amadureceu, mais a gente tinha certeza de que realmente esse era o tipo de maternidade e paternidade que a gente queria exercer. A gente sabe que a vinda dessas crianças, dessas duas crianças, vai exigir da gente algumas remodelagens no nosso dia a dia, principalmente em relação ao trabalho, e a gente vem conversando muito. É até uma dica de quem ainda não recebeu as crianças, mas de quem já está vivenciando há alguns meses, para as pessoas que estão começando, sejam muito honestas e honestos. Entendam, no final das contas, que a vida vai mudar, mas que não necessariamente isso precisa ser uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? Entender que é uma nova aventura, digamos assim, uma nova jornada que está começando, e ter essa autoconsciência e construir uma harmonia entre essa ideia de o que era e o que vai ser a partir dessa chegada, para a gente é bem importante. Gessé e Tútia já realizaram o sonho de adotar 3 crianças. Cada adoção foi uma jornada de desafios e alegrias, mas o amor e a dedicação desse casal transformaram a vida deles e das crianças. Fácil não é, mas foi algo que a gente decidiu, não foi uma atitude impensada, nós pensamos muito, amadurecemos muito, não é? O período que nós passamos na fila fez com que também a gente amadurecesse, né? Poxa, se pensávamos em ter 2, e por que não 3? A gente já pensava em ter 2, né? Nós já estávamos beirando os 50 anos, então, poxa, por que esperar mais? A gente sempre ouvia os pais adotivos dizerem isso. Ah, meu coração sentiu, na hora eu senti. E eu achava assim, muito, muito romântico, né? Tem uma dose extrema de romantismo nisso tudo. E só quando nós vivemos isso é que nós entendemos que de fato isso acontecia, né? É algo assim inexplicável. É como você ver um filho biológico pela primeira vez. Muito bem, então eu gostaria muito que você, a Adriana Mendonça, pudesse, né, fazer um comentário sobre esses depoimentos tão bonitos que a gente viu agora. Sobre a adoção, sobre esse ato, nesse encontro de amor. As famílias que chegam para adotar, né, são das mais diversas, né? Muita gente acha que para adotar tem que ser casado, não pode ser solteiro, tem que ter uma renda alta, tem que ter casa própria. Muita gente pensa isso e, como a gente viu, são famílias diversas. Podem ser famílias homoafetivas, podem ser famílias heteronormativas, podem ser pais e mães solos, né? Não tem um critério hoje em dia não tem nenhum tipo de preferência, né? Desde o antigo, antes do SNA, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele criou o Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, né? E a partir do cadastro foi que esses critérios foram sendo abolidos, porque antes cada comarca tinha o seu próprio critério e essas preferências existiam. Então, pessoas casadas tinham preferência em relação a pessoas solteiras. Eu acho que nem existia abertura para a adoção homoafetiva, né? Então, hoje, qualquer pessoa que, logicamente, tem que ter uma renda mínima, tem que comprovar a renda, né? Porque você tem que sustentar essa criança, mas se você tiver um salário mínimo, você pode morar de aluguel, você só tem que comprovar que tem condições emocionais, né? Especialmente que você tem o desejo realmente de se tornar
pai e mãe. Ou pai, ou mãe, ou só mãe, ou só pai. Porque o que move de fato a adoção, o que faz a adoção dar certo, é esse desejo de tornar alguém seu filho. Né? Não pode ser prática caritativa, não pode ser na expectativa de que essa pessoa vai te ajudar na tua velhice, que vai cuidar de você, ou que é uma companhia para o outro irmão de um filho que você já tem. Né? A criança que chega, ela tem que ser colocada nesse lugar de filho, ocupar esse lugar, tal como qualquer outro filho. Professor? Exato, porque, veja, o sentido agora é a afetividade, ou seja, esse vínculo afetivo que se cria e que se projeta na ideia de famílias. Então, portanto, não tem mais aquele modelo anterior. Você agora tem várias formas de família e nessa diversidade há um elemento central, que é o afeto, né? Ou seja, você tem um desejo de ter aquela pessoa humana do seu lado que vai lhe trazer carinho, mas também você vai trazer com ela amor, afetividade, sonhos, utopias, vai construir um projeto, né? Eu acho que esse é o grande desejo de todo o sistema, né? De saber qual é o projeto de vida que se constitui a partir dessa ideia de família com esta criança que está chegando e que vai ser agora um sonho, né? Porque no fundo os nossos filhos são isso, né? São nossos sonhos. E é muito interessante porque no direito esse ato de adoção ele não tem volta, né? Isso é muito importante ser dito. Uma vez que você declara que alguém é seu filho, juridicamente você não pode mais revogar esse ato, né? Isso vem inclusive lá atrás do direito romano, quando a pessoa declarava que era adotado, se havia um gesto, o cidadão levantava aquela criança, havia uma fórmula, né, chamada direito formulário, se fazia uma frase e aquele momento aquela criança passava a ser seu filho. Então isso foi trazido para uma perspectiva de direitos, porque imagina você hoje declarar um filho e amanhã dizer, não, eu quero devolver para o sistema porque eu me arrependi, né? Isso não existe, essa possibilidade não existe. Por isso que o ato tem que ser pensado, planejado e juridicamente perfeito, para que essa criança tenha, não só do ponto de vista do Estado, a segurança jurídica de que ela foi adotada, como todas as consequências que a adoção gera no sentido da responsabilidade. Porque você tem os ganhos da afetividade, mas tem que ter os deveres, né? Como toda ação tem direitos e deveres. E não só a criança, mas principalmente o adulto, afinal de contas, é uma perspectiva de uma sociedade que tem que ter responsabilidade a tomar esse ato. Mas é um ato necessário, um ato que garante, né, que dignifica quem faz e engrandece, eu acho, que o processo de construção de uma civilização, não é? Verdade. Eu queria saber de você, Adriana, como é o processo, né? É feito um trabalho também com esse casal, com a família, porque muitos que adotam já têm uma família constituída, já têm filhos, e como é que é feito isso? Então, todo mundo que vai ser... Eu vou falar da experiência de Recife, tá? Nacionalmente existem critérios, mas a gente aqui em Recife colocou mais alguns. Você tem que apresentar uma documentação, provar a idoneidade, né? Provar que não cometeu nenhum crime contra a criança, nenhum tipo de crime. E aí, a gente aqui é muito parceiro dos grupos de apoio à adoção. Pernambuco tem muitos grupos de apoio. Recife tem um grupo de apoio muito antigo e que é muito parceiro nosso. Então, hoje, para você adotar em Recife, você, antes de se habilitar, você participa de 4 reuniões nos grupos de apoio. Porque esses grupos de apoio, eles conversam sobre as temáticas da adoção, das temáticas mais diversas, né? A adoção de grupos de irmãos, a adoção interracial, a adoção de criança com deficiência, expectativas, né, na adoção, filho real e filho ideal, né, aquele que a gente idealiza e que quem vai chegar é totalmente diferente daquilo que a gente idealizou. Então, é necessário essa preparação prévia. E os tribunais todos têm que fazer também um encontro de preparação, que aí já a gente traz outras questões, né? Os grupos de apoio à adoção vão trazer questões mais relacionadas à vivência e a gente traz também as questões jurídicas, tudo que é relacionado à adoção, que o judiciário pode contribuir com essa família, porque ela vai estar informada e fazendo a atitude de acordo realmente com a realidade, né? A gente traz o máximo de realidade, de pé no chão, para que essa família entenda o processo, entenda como essas crianças chegam, porque você tem que saber a história prévia do seu filho, né, para compreender, para ajudar, para acolher essa criança. Então, essa preparação toda é feita previamente. Obrigada. Bom, no próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Fagner Clemente. Ele saiu às ruas com a seguinte pergunta: você adotaria um ou uma adolescente? Por
quê? As respostas você vai conferir daqui a pouco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre direito à adoção. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É a hora do quadro Fala Povo com Fagner Clemente. A adoção é um ato de amor e responsabilidade, mas muitas crianças e adolescentes acabam aguardando por longos períodos a chance de serem adotados. Diante dessa realidade, o TVDH de hoje foi às ruas perguntar: você adotaria um ou uma adolescente? Por quê? Ou um adolescente ou uma criança mais nova, todo mundo tem direito à adoção. Todo mundo tem o direito de ser de pai, de mãe, independente de seja um pai biológico ou uma mãe biológica, sabe? Todo mundo tem o direito de ser assistido e de receber um afeto e um carinho. Então, eu adotaria. Eu poderia até adotar, sabe? Depende muito da visão do que eu estou vendo em relação a onde ele está vivendo o ambiente, né? Porque adolescente ele vem com conhecimento de uma vivência de educação familiar que não vai ser a mesma que eu já vou dar depois, né? Então, para mim, seria viável pelo menos ter uma análise de tudo que eu vou fazer. Mas que eu teria essa vontade, teria sim. Um adolescente não. Se fosse um bebê, sim, mas um adolescente não, porque já está com a cabeça já formada, assim, e a princípio já tem uma base, né, de uma formação psicológica. Aí às vezes já vem com alguns traumas, com alguns problemas que podem acarretar na criação desenvolvimento, né, para a fase adulta. Aí eu não adotaria uma adolescente. Só se fosse uma criança, um bebê que você consegue formar o psicológico daquela criança, mas um adolescente não. Bem, professor, Adriana, como vemos, né, a sociedade ora adota, ora pensa um pouco mais, ora não. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, principalmente você, Adriana. De fato, existe um grande preconceito em relação aos adolescentes, né? Muita gente pensa que já está totalmente formado, como se fosse um ser humano que não fosse mais capaz de aprender nada ou de mudar nada, quando, na verdade, todos nós estamos o tempo todo aprendendo, né? E a gente também responde muito ao ambiente, né? Então, se esse adolescente ele é colocado num ambiente que é saudável, que vai trazer benefícios para ele, certamente ele também se comportará de uma maneira diferente. Mas, para além dos preconceitos, também tem a questão de que muita gente quer acompanhar a criança desde a tenridade, acompanhar o desenvolvimento, especialmente aqueles que ainda não tiveram filhos biológicos. Às vezes, quem já teve filho biológico amplia um pouco mais a idade, porque já viveu esse comecinho. Mas, de fato, a gente precisa cuidar dessa família que opta por adotar um adolescente, né? Para que ela, como eu disse no bloco anterior, ela tenha dados de realidade, né? Primeiro, saiba como é que um adolescente é, porque adolescente, de forma geral, ele já é uma fase da vida bem diferente, né? Todos nós passamos e sabemos. De amplas transformações, amplas transformações. Hormonais, de pensamento, Exato. de tudo, de então, às vezes, o adolescente está mais introspectivo em relação à família, está mais próximo dos amigos, aí isso causa um estranhamento na família adotiva, que pensa que é com ela, leva para o lado pessoal, quando, na verdade, é uma fase da vida, né? Mas já tem gente que diz, não, prefiro um adolescente que já me acompanha para tudo, né? Eu já posso ir no cinema assistir os mesmos filmes, né? Tem programas que, de fato, a gente não pode fazer com criança pequena, mas com adolescente é mais fácil. Contudo, eu acho que o mais importante é que as pessoas elas pensem muito bem, amadureçam o seu projeto adotivo e tomem a decisão que acho daquilo que é possível para elas, como eu disse, para transformar em filho. Né? Que ela tenha consciência de que essa pessoa vai chegar e vai ser teu filho. E aí você tem que acolher com toda a história, com o comportamento, que ele chegue com o tempo, né? E ajustando, e ensinando novos caminhos, né? Caminhos pelo afeto, pelo amor, coisas que muitas vezes esses adolescentes não tiveram a oportunidade de vivenciar. Mas é super possível, temos histórias lindas de adoção de adolescentes. E aí, professor Manuel Moraes, a gente observa que nessa faixa da adolescência, dessas expectativas, a gente pensa no processo deles, já houve negações na sua vida, né? Então,
Como é que a gente pode, à luz dos direitos humanos, compreender a importância dessa adoção, desse ato de amor, desse encontro, né, entre as pessoas, principalmente quando a gente coloca o que a Adriana Mendonça coloca, né, das expectativas que se geram a partir de um perfil sonhado, mas que não é o real? A gente encontra muito em sala de aula, né? Eu acho que o maior exemplo é quando os alunos eles demonstram que foram adotados na sua plenitude, né? Então eles têm seus pais e esse amor, eu diria que é um amor, não que o filho biológico ele não tenha, né, esse desenvolvimento do amor de uma forma umbilical, mas o amor da adoção ela tem uma força especial. Porque a criança que foi adotada, ela entende isso, principalmente quando já é madura. Então ela compreende que é um gesto de solidariedade, que é um gesto de empatia, mas que é um gesto que faz aquela pessoa que promove a adoção uma pessoa que abraça um conjunto de possibilidades, inclusive ela própria, né? Então são pessoas muito especiais. Eu diria que são pessoas que a gente deveria homenagear, não no sentido piegas, né? Vamos homenagear agora quem adota, e não é isso, mas no sentido de perceber que são pessoas muito sensíveis, são pessoas que compreendem a sua capacidade de amar e de dividir, né? Dividir um pouco mais o seu espaço, o seu lar, a sua vida, né? E que é muito interessante como o desenvolvimento desses jovens. São jovens que se desenvolvem, que conseguem vencer grandes desafios e que ao longo da vida desse projeto que vai um dia ganhar sua própria autonomia, poderá também adotar outros filhos. Ou seja, esse processo de exemplo, né, de quem adota e quem projeta. Né? Lembrando que antigamente, embora a gente viu, né, na reportagem muito preconceito, eu me lembro que havia também a chamada adoção à brasileira, que era uma coisa complicada. No direito era muito complicado porque não era adoção formal, não havia um sistema de proteção. Havia aquela pessoa que muitas mulheres, né, tinham muitos filhos, mas também não conseguiam, digamos assim, criá-los. Então era muito comum você, entre a família ou entre famílias, né, ter aquela pessoa que dizia, olha, Manina é minha, eu vou criar Manina. E não tem jeito, e Manina é minha, eu vou criá-la, e começa a criar Manina como se filha fosse. É a chamada adoção brasileira, né? Não há documentação, não há registro, não há formalidade, mas há um elemento de afeto. Por um lado, isso é positivo naquele contexto, porque você tinha essa coisa muito comum, mas, ao mesmo tempo, você não tinha essa lógica da igualdade. Os filhos adotados dessa maneira, muitas vezes, não eram reconhecidos como filhos, e isso gerava uma desigualdade que é muito perversa. Ou seja, a adoção precisa ser pensada numa perspectiva de igualdade. Filho é filho. E de acesso a direitos, né, isso, professor? E jamais você pode nominar, esse é meu filho adotivo. Não existe isso. Ele é seu filho. Portanto, filho em todas as condições, né, toda plenitude de filho, e o direito é dessa forma que entende. No próximo bloco, tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Thales Alencar. É quando as pessoas convidadas respondem uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. Até já! Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Direito à Adoção. Agora, a Adriana Mendonça e o professor Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Thales Alencar. Se o processo de adoção no Brasil já foi assunto de alguma conversa sua, é bastante provável que a burocracia complicada que envolve adotar uma criança também tenha sido mencionada. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, são mais de 30 mil crianças morando em abrigos hoje. Desse total, menos de 5 mil delas estão aptas para serem adotadas. Em paralelo a isso, existem mais casais aptos para adotar do que crianças nos abrigos. No total, são mais de 36 mil famílias habilitadas no processo de adoção,
mas que ainda esbarram nas questões burocráticas. É um sistema complexo e que ainda existem algumas brechas. E é justamente sobre elas que a jornalista Inês Campelo traz uma pergunta aos entrevistados no estúdio. Eu gostaria de saber o que a Justiça tem feito para evitar a devolução de crianças que estão em processo de adoção. Eu passei por isso. A minha filha, Celeste, ela foi devolvida 3 vezes até que eu a conhecesse. A gente agradece a jornalista Inês Campelo pela pergunta. Adriana. Então, Manina e professor, como esse lidar com isso? É um tema que tem inquietado muito o Poder Judiciário e as varas da infância. Inclusive, o TJPE fez, há 2 anos, um grupo de trabalho para estudar isso. Eu até fiz parte desse grupo de trabalho, que é um tema bem inquietante. E apesar dessa preparação que a gente disse, né, que os pretendentes têm previamente a própria habilitação para adotar, né? Às vezes, quando a criança chega, parece que eles esquecem tudo que a gente falou, sabe? E a gente se depara com falas, assim, muito surpreendentes, sabe? De motivos de devolução. Coisas do tipo, meu filho me desafia muito. Ele não me obedece. Eu digo, bem-vinda à maternidade, né? É isso, maternidade, paternidade. Né? Mas as pessoas criam expectativas realmente muito românticas, sabe? Como se fossem bonecos e bonecas programadas para atender às suas necessidades de afeto, né? E de desejos de educação. Exatamente. As pessoas criam essa expectativa extremamente romantizada e aí... Acho que a gente vive numa sociedade que cria isso agora com as redes sociais. Cada vez mais as pessoas achando que a grama do outro é mais verde, né? E aí chega o filho que dá trabalho e a gente diz, a única coisa que a gente pode prometer é que você vai ter trabalho. Porque filho dá trabalho, né? E aí as pessoas trazem esses discursos, sabe? Muito voltados ao próprio comportamento infantil. São coisas que as pessoas deveriam saber. Embora, lógico, às vezes há situações realmente um pouco mais graves, né, que demandam um acompanhamento da justiça, mas, de forma geral, as pessoas que aceitam ajuda nesse momento de dificuldade, elas não devolvem. Né? São fases que se passam. Isso, a gente até não gosta desse termo devolver, que parece um objeto, né? A gente diz que a pessoa desistiu, sabe? Essa pessoa desistiu daquela criança, daquele adolescente. Então, quando esses pretendentes estão passando por problemas, a gente ajuda, o judiciário está do lado, a gente faz os encaminhamentos. Os grupos de apoio também têm os momentos pós-adoção, tem os núcleos pós-adoção, que é para apoiar essa família, sabe? A passar pelas situações. E a gente sabe que não são fáceis. Eu não estou dizendo que é fácil criar filho. Não é fácil. Especialmente crianças e adolescentes que vêm de um histórico de muita violência, né, de desamor, né, e que eles têm dificuldade, às vezes, até de acreditar que estão sendo verdadeiramente amados. Então, às vezes, eles testam, né, até onde você vai comigo, ou você também vai abrir mão de mim. Né? Mas isso tudo é dito previamente aos pretendentes. Contudo, a gente está do lado durante o chá de convivência para apoiar. Mas algumas pessoas já chegam com a intenção realmente de desistir. Elas não querem ajuda, elas só querem desistir. Né? E aí a gente entende que, embora muito cruel para a criança, que já passou por uma série de situações, né, que nenhum ser humano deveria passar, e crianças tão pequenas já passaram por tanta dificuldade, e aí chegam pessoas se dizendo pais e mães e desistem, né? Embora isso aconteça, a gente pense que ainda é melhor que essa criança retorne do que estar num lugar onde ela não vai ser nunca bem aceita. Né? Exato. A gente trabalha muito com a questão da dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que esse é um fato típico também, né, professor? Que a gente possa compreender a outra pessoa como sujeito de direitos nesse processo todo, né, de acolhimento. E também o interesse maior da criança, porque pode ser também que a criança tenha feito aquele primeiro contato, tenha se estabelecido, por isso que são fases, né? A adoção não é um processo imediato, é um processo que envolve, eu acho que mais de 6 meses, né, dependendo do tipo de adoção, mas esse processo tem que ser amadurecido e a justiça tem se aperfeiçoado. E por isso minha homenagem, né, à Adriana, a todo o setor, né, a juizado da infância, são juízes e juízas dedicadas à luta e profissionais, né, da justiça. Isso para a gente nos enche de orgulho. Agora, a criança também tem que ser ouvida. Pode ser também que haja, por outro lado, não só o adulto que não se adequa, como também a criança que chega à conclusão de, olha, não é bem assim, não é bem esse lugar, não são bem essas pessoas, né? Então, existe um preceito internacional que é o interesse maior da criança. Então, o interesse maior da criança tem que ser ouvido no processo de adoção também. Não há como, né, o juiz não perguntar.
você quer, é compatível, tem essa, né? Claro, que eu estou falando de uma criança com uma certa, né, idade. Crianças menores, a situação é muito mais difícil. Por isso que o controle, o acompanhamento é fundamental. Porque, infelizmente, nós temos situações dramáticas que a gente precisa também tratar, né? Que são casos, por isso que o controle precisa ser muito, muito forte, de tráfico de crianças, de questões que são muito sérias, né, de violência sexual e de abuso. Então, o estar junto do Estado e da sociedade nesse processo é muito importante, porque a gente não pode permitir que nossas crianças sejam também acessadas por pessoas que, na verdade, não têm interesse efetivo, legítimo da adoção, né? Professor e Manina, se for possível, a sociedade como um todo tem que abraçar a adoção. Isso. Porque as escolas, às vezes, para onde essas crianças vão, onde esses pais matriculam essas crianças, não acolhem essa criança na sua individualidade e na sua história de vida. E aí causa uma série de problemas que, às vezes, culmina na desistência da adoção. Então, na verdade, é um contexto bem geral e amplo, assim, que é preciso garantir para que essa criança, de fato, seja acolhida. É que se faça cumprir o artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta, tá? Sai daí não. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre direito à adoção. Para isso, contamos com a presença do professor Dr. Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, e como debatedor. E a nossa convidada é a Adriana Mendonça, ela é assistente social da 2ª Vara da Infância e Juventude da capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE. Bom, a gente está se encaminhando, né, já para a finalização do programa, mas a gente viu também no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco que há também outras formas de ajudar crianças e adolescentes que estão ainda no processo da espera de uma adoção. Que formas são essas, Adriana? O tribunal ele tem alguns programas, né? Tem a busca ativa, que é o Ciranda Conviver, que é da SEJA, junto com a Coordenadoria da Infância, que é de todo o Estado, né? Aquelas crianças que a gente não consegue adoção dentro do Sistema Nacional de Adoção, elas são colocadas as imagens e vídeos em redes sociais e temos conseguido adoções incríveis através desse programa, né? De fato. E também dentro desse programa existe a proposta de apadrinhamento. Apadrinhamento que pode ser afetivo, né? Ou o apadrinhamento que pode ser financeiro. Algumas crianças e adolescentes, na verdade, que não são adotados, a gente tem feito muitas campanhas, o tribunal tem feito muitas campanhas para montar a casa desse adolescente, né? E aí... Porque tem uma idade, há 18 anos ela sai... Não necessariamente sai, né? Assim, Como é que é esse processo? Então, a gente usa abrigos, de fato, a proteção pela lei é garantida até os 18. Mas os abrigos dão uma segurada, né? Até que esse adolescente, que é muito jovem ainda, né? Tem alguma condição de viver de forma autônoma, né? Então, por exemplo, esse apadrinhamento é uma forma de ajudar para montar a casinha dessa pessoa, né? Para que ela comece a vida ali com um mínimo garantido, né? E outros encaminhamentos são feitos através de capacitações, cursos profissionalizantes, mas é muito importante, assim, que apadrinhamento é uma coisa, adoção é outra, né? Quem quer apadrinhar tem que ir realmente com o espírito da ajuda e, assim, livre de qualquer... expectativa para qualquer expectativa. Pode até ser, alguns padrinhos até se tornam pais, né? Mas se não houver pessoas interessadas dentro do Sistema Nacional de Adoção. Mas quando não há pessoas interessadas e os padrinhos têm a partir daquela convivência, desejam, também é possível adotar seus afilhados, mas não é o caminho para a adoção, né? Porque às vezes a gente quer fazer um testezinho ali. Não é o caminho realmente é se habilitar, né, na sua comarca, na cidade onde você mora,
e entrar no Sistema Nacional de Adoção para esperar uma criança dentro do perfil que você almeja. Que é a forma mais correta, mais séria e mais eficaz, né, para chegar até essa criança. Aí eu também busquei no site e tem uma coisa interessante, porque a mídia geralmente trata crianças e adolescentes, fazem um sensacionalismo, né? Aquelas campanhas que agem por um momento e depois dissipa. E o TJPE tem uma ação que eu achei bastante interessante, é a divulgação de foto e de uma pequena apresentação para conhecimento de quem está para adoção. Por exemplo, eu peguei uma historinha. A Aparecida está lá, ela tem 17 anos, ama cantar, é uma jovem muito esforçada com os estudos, faz cursos profissionalizantes, ela faz unha de gel, é transista, sabe cortar e escovar cabelos e deseja muito ter uma família para se sentir amada e protegida. Professor, essa é uma forma diferenciada de aproximação junto às pessoas na busca, né, desse encontro da adoção? É uma forma, é um caminho digno desse contato, dessa sensibilização? Sem dúvida, veja, numa sociedade materialista como a nossa, em que as pessoas são educadas para o sucesso, e o sucesso muitas vezes é apresentado para as pessoas numa perspectiva muito individualista, não é? E que o sucesso é todo um conjunto, né? Um caminho em que a pessoa parece que vai virar uma espécie de modelo, né? Principalmente a partir dessas redes sociais. A pessoa se deparar com o humano que nós somos é se deparar com a adoção, não é? É compreender que você não é um sucesso quando você não consegue dividir esse sucesso com ninguém. Imagina que vida fútil vivemos uma vida dessa, termos o sucesso que temos e não termos ninguém que conta a nossa história quando a gente se findar. Porque isso vai acontecer, né? Então, o ter filhos na Grécia, na Roma, na tradição judaico-cristã, sempre foi a ideia da esperança de que a gente continua nesse mundo a partir dos nossos filhos, que são filhos biológicos ou adotivos. Então, a perspectiva de permanência dessa terra é um pouco da partilha do que nós somos. É o germinar, a esperança, né? Então, imaginar Dom Helder, né, trazendo essa palavra para as pessoas, né, que a ideia da adoção é a ideia da partilha da vida. E a vida só existe quando ela é abundante. A abundância aqui é essa prosperidade de poder compartilhar o bom, né, viver, né, o viver bem, o viver o que o Papa fala de casa comum, né? Então, a gente está numa casa comum. Que coisa tão interessante a gente ver pessoas criando pets, né? Criando animais, tendo com esses pets coisas tão incríveis, vivendo experiências tão incríveis, né? Mas que bom que seria que a gente tivesse uma sociedade que nenhuma criança precisasse passar pelo padecimento de não ter uma adoção e que tivesse essa criança também o seu pet, né? Ou seja, a criança podia estar junto dessa família, né, expandida que hoje a gente precisa construir, né? Adriana Mendonça, você tem acompanhado várias adoções. Eu queria que você, nesse finalzinho do programa, dissesse qual é a repercussão na vida de uma criança, de um adolescente, para que o pessoal que está ouvindo a gente possa sentir a grandeza desse encontro. Eu sou muito apaixonada, eu tenho muito privilégio de trabalhar numa coisa que realmente eu sou apaixonada, né? Eu digo que é o final feliz, né, da história. Então, assim, a gente vê de fato as crianças crescerem em todos os sentidos, sabe? Crianças e adolescentes que às vezes têm alguma deficiência, têm alguma doença que está super limitado ali na instituição de acolhimento e quando vai para a família, um desenvolvimento chega a impressionar em pouquíssimo tempo, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente precisa ser visto, né? Individualmente, a gente precisa ser amado, a gente precisa ser aceito, né? E quando essa criança ela se sente neste lugar, realmente é impressionante. E é muito gratificante, assim. E os méritos são todos da família, viu, professor? Eu digo que essas famílias, né, que se propõem a amar alguém que não conhece, embora eu sempre acho que a gente ama o que não conhece, que o filho biológico a gente também não conhece. A gente também precisa adotar nossos filhos biológicos, que são diferentes de nós, que não vão dar continuidade exatamente ao que a gente queria, né? Cada um tem sua história. Mas, de fato, assim, é uma mudança muito bonita de se ver. É muito lindo ver uma criança sendo amada, crescer, poder se desenvolver, começar a falar dos seus gostos, começar a falar de tudo aquilo que ela realmente sente dentro dela e num espaço tão coletivo e que às vezes tão atribulado de crianças, como é o abrigo, né? Ele tem que se padronizar ali. E depois ele vai se mostrando realmente, é o desabrochar,
né? A adoção acho que permite se desabrochar. Olha, quero muito agradecer a presença e as contribuições do professor Manuel Moraes, agradecer a você também por trazer tantas informações importantes e convidar você para procurar aí, no seu município, no seu estado, essa oportunidade de conhecer mais esse processo de adoção. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí. @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, viu? Nos canais Jornalismo Unicap, Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima!